Você já reparou que muitas vezes quando você se coloca em oração por algo, se movimenta, se posiciona naquela direção que você imagina ser correta, as coisas parece que por um tempo pioram, ficam mais difíceis quando você decide mudar de cidade para uma direção nova para melhorar na carreira, decide se posicionar no seu relacionamento para ter um relacionamento abençoado, decide dobrar os seus joelhos e buscar mais de Deus para a sua vida. Parece que existe alguma força que te impulsiona na direção contrária. E de repente essa dificuldade que você está sentindo agora, essa pressão, esse lugar desconfortável onde você está nesse momento, tenha feito você pensar em desistir, pensar em voltar para onde estava, pensado em que antes parecia que a situação estava melhor, mais confortável do que está agora. E às vezes até tem se questionado se essa realmente é a direção correta, se isso que Deus colocou lá atrás no seu coração, se é para você viver mesmo, ou se não tem que desistir e deixar essa ideia de lado. Se você está nessa situação, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. De repente, essa pressão que você está sofrendo é um sinal claro que as coisas estão prestes a mudar. Não necessariamente que você errou o caminho, mas uma indicação de que você realmente está nesta rota e que nesse momento você precisa entender 3 coisas importantes para perseverar e alcançar e chegar nessa terra prometida. E essas 3 coisas que você precisa entender, que você não pode retroceder agora porque essa pressão é uma prova para testar você, que você precisa entender que ainda não está pronto para aquilo que você tem pedido em oração e que nesse momento é necessário que você continue marchando. Esses 3 entendimentos que nós vamos conversar aqui hoje neste vídeo. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Fanticelli, esse é o meu canal. É um prazer ter você aqui. Se você não é inscrito, me dá uma chance, assiste esse vídeo até o final. E se você gostar de conteúdos assim, já se inscreva, me dê essa honra de ter você aqui. Essa é uma questão que tenho falado bastante nas minhas redes sociais e que converso bastante com os seguidores ali. E se você não me segue, por acaso chegou nesse vídeo aqui, eu aproveitar para te convidar para me seguir. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. Vai ser um prazer ter você lá acompanhando o meu dia a dia. Lá eu posto umas reflexões também, alguns princípios que norteiam a minha vida, que me ajudam a ter sabedoria na palavra e de repente podem contribuir também para você. Vai ser um prazer ter você lá comigo no meu dia a dia. Então imagine o cenário. Deus te mostra um sonho lá no início do ano, na virada de ano, você faz um propósito com Deus, Ele te dá uma direção e você decide seguir uma vida de constância com o Senhor. Buscar mais, orar mais, decide se posicionar e mudar alguns caminhos na sua carreira, na sua vida, nos seus relacionamentos, dentro da sua família, do seu ambiente familiar. E aí se posiciona como quem decidiu, não só como quem sentiu. Se posiciona de uma maneira firme a seguir aquilo que você tem acreditado, que vai mudar a sua vida e vai melhorar a sua vida. Vai te libertar de algum vício, vai acabar com os conflitos nesse relacionamento, vai trazer uma restauração para um relacionamento, vai fazer com que você saia de dívidas e prospere, tenha uma carreira em que você se orgulhe dela, em que encontre o seu propósito de fato. De repente é um trabalho que você decidiu mudar por entender que aquele trabalho estava quebrando com a sua integridade e essa transição tem sido dolorosa. É alguma coisa que você se predispôs a fazer que antes de repente não fazia e que isso tem tomado o seu tempo, como por exemplo produzir conteúdo. Posso falar por experiência, produzir conteúdo tem tomado muito seu tempo e parece que as coisas têm ficado mais difíceis do que você imaginava que fosse acontecer. E aí você sabe que você estava num lugar que não estava bom, você sabe que tinha conflitos dentro de casa, sabe que tinha conflitos dentro do relacionamento, às vezes sabe que uma aliança foi rompida e que decidiu tomar uma postura e uma ação diferente e buscar mais de Deus para essa decisão. E aí você dobrou mais o seu joelho, orou mais, buscou se posicionar e mesmo assim parece que as coisas, quando
estavam naquele lugar de antes, em que mesmo a situação não sendo boa, parece que eram mais confortáveis. Parece que você não tinha as preocupações que você tem agora. Parece que o olhar espiritual seu era menos aguçado e você sentia menos a pressão que está sentindo agora. Lembre-se, você estava no lugar em que você orou a Deus para te tirar. E você entendeu a direção e seguiu esse caminho. Só que chegou no meio desta etapa, você olha e pensa, eu não aguento mais. Parece que antes estava mais fácil, não tinha tanta pressão, não tinha tanta responsabilidade. Parece que era mais leve. E aí você tem pensado em desistir e de repente regredir para aquele lugar, abandonando tudo que foi construído até agora. E eu quero trazer uma passagem para você refletir a respeito disso, que está em Êxodo. Êxodo capítulo 14, depois que o povo tinha saído do Egito sob a liderança de Moisés, estavam sendo perseguidos pelos egípcios e nesse caminho de deserto eles se depararam com o Mar Vermelho e ficaram entre o Mar Vermelho e o exército dos egípcios. E aí começaram a reclamar, a questionar Moisés, falando, Moisés, não tinham sepulturas o suficiente no Egito para que você nos tirasse de lá e nos trouxesse até aqui para morrer no meio do deserto? Preferíamos ter ficado lá, prisioneiros, vivendo uma vida que não queria viver, estando longe da promessa, estando longe do propósito, sabendo que estava vivendo um dia após o outro, da qual era uma vida medíocre para baixo, era uma vida ruim, uma vida em que eles não poderiam desfrutar daquilo que Deus tinha de melhor para eles. E aí Moisés falou, não temam, vocês vão ver uma grande coisa que vai acontecer. E aí, numa dessas consultas de Moisés, eu imagino desesperado com o Senhor, Deus fala com ele, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aí você sabe o resto da história. Estendeu o cajado, o mar se abriu, o povo passou e os egípcios ficaram ali, naquele lugar, tendo vitória, naquele momento. E o primeiro ponto que você precisa entender nesse momento é, tá olhando para mim? Se ajeite, não retroceda. O povo queria retornar para o Egito, retornar para aquela situação de antes porque era mais confortável. E às vezes você chega nesse lugar pensando que esta pressão é para te destruir. Não é para te destruir. Esta pressão é para provar a sua fé, é para te testar, é para você entender que onde você quer chegar precisa de processo. E às vezes esse processo ele vai te esmagar em alguns pontos para que você possa amadurecer. É que para que você possa estar pronto para estar no próximo nível. Você orou para sair de onde você estava. Você orou para se libertar de algumas situações. Você orou para poder sair daquele ponto em que você estava. E Deus te direcionou e você se movimentou, mas chegou agora aqui no meio que você está vivendo coisas que jamais viveu. E existe uma pressão sim, porque para alcançar o próximo nível tem pressão. Você vai regredir? Não pode regredir. Você precisa entender que a pressão muitas vezes será necessária para poder extrair o melhor de você, para você entender que o que você quer realmente faz sentido para você. Muitas vezes, para você alcançar uma bênção, vai ser necessário que você passe por um processo a fim de ter clareza de que aquilo que você vai receber enquanto bênção, aquela oração, na hora que ela for atendida, você vai dar valor, porque você sabe o que passou para chegar até ali. De repente, se te entregar nas suas mãos aquilo que você tem orado e pedido, da forma como você está, você não vai dar o devido valor e é necessário para que se extraia o azeite da azeitona, ela seja espremida, esmagada, para saber o valor desse azeite. E de repente você está passando por isso, para que você mesmo entenda se é isso mesmo que você quer, para que você esteja preparado para quando receber, dê o valor certo para aquilo e para que de alguma forma isso lhe custe e te deixe pronto para acessar o próximo nível. É importante que você não volte para trás, não volte de onde você estava.
porque lá naquele lugar você vai ter os mesmos resultados, mas só passando por este processo que muitas vezes ninguém está disposto a passar, mas você sabe que precisa passar porque este é o teu propósito. Você vai alcançar aquilo que Deus já te direcionou. E o segundo ponto é respeite esse tempo. Às vezes você está querendo atropelar as coisas, está querendo as coisas rápido demais. E esse tempo é necessário, sabe por quê? Porque se você ainda não chegou na Terra Prometida, se você ainda não alcançou o salário que você gostaria, se você ainda não resolveu a pendência financeira, se o teu relacionamento ainda não está no auge que gostaria, ou a restauração que você tanto deseja, para esse casamento ainda não aconteceu, é porque você, de repente, ainda não está pronto ou pronta para viver isso. E esta fase de pressão é a forja que você precisa para poder amadurecer. Se o resultado ainda não chegou, é porque ainda lhe falta desenvolver algo que precisa estar pronto. E eu faço essa reflexão e de repente doa em você agora. Este tempo de processo, ele indica 2 cenários muito claros em que você vai permanecer sem retroceder, orando, vigiando, perseverando e pedindo sabedoria para entender o que ainda falta para você atingir o objetivo que você foi direcionado lá atrás ao sair daquele lugar de onde você estava. Então esse tempo é para você entender o que ainda falta para que você esteja pronto, ou para que você entenda que isso que você quer, da forma que você quer, não é para você. É duro, eu sei, mas você precisa entender isso. Que às vezes esse tempo de processo é para alinhar o teu coração com o de Deus e Ele vai falar assim, filho, filha, isso que você tanto quer não é para você, mas esteja pronto, porque eu vou te levar para um lugar melhor. E talvez você chegou aqui nesse terceiro e último entendimento que precisa ter a respeito dessa palavra. Sim, não sei. E agora então, o que eu faço? Eu desisto desse plano? Desisto disso, já que não é para mim, eu não entendi ainda, não aconteceu, está insuportável, mas eu não posso voltar. O que eu faço? Diga ao povo que marche. Não é hora de parar. Se você entendeu a direção de Deus, se você entendeu que esse é o caminho, se você entendeu que a direção é essa correta, agora é a hora de você seguir convicto nessa direção. Você fala com Deus, fala, Deus, o Senhor me trouxe, me tirou de lá, me trouxe até aqui, eu não quero, eu não vou retroceder e eu também não vou morrer no deserto. Esta é a hora de você marchar. Continue na direção que Deus te deu. Siga perseverante. Não espera sentir. O sentimento, ele passa. Talvez é importante a motivação, o sentimento para tomar uma decisão. Mas para poder perseverar, é necessário marchar como quem decidiu, não só como quem tem vontade. Nós não podemos viver refém da nossa vontade. Vai ter dias que você não vai querer marchar, mas vai ter que marchar assim mesmo. Continue fazendo o que você sabe que precisa ser feito. Se você decidiu mudar a sua vida e tem sentido que Deus te trouxe até aqui, continue marchando, continue em oração, continue pedindo a direção e falando, Deus, abre esse mar, porque eu vou passar. Coisas podem estar difíceis. Pode estar insuportável. Não digo igual hoje que você está me vendo aqui pelo YouTube, por essa tela. E eu fico muito feliz que você está assistindo já até esse momento, porque essa palavra tocou muito o meu coração e eu quero que chegue até você de uma forma esclarecedora. Jesus, certa vez, disse em João, capítulo 16, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter as aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, se ele venceu o que para muitos é o fim desse mundo, que é a morte, ele venceu. Então
qualquer outro problema, Ele também vai vencer. Entregue nas mãos dele e confia, siga marchando, não retroceda, entenda o tempo e o processo. E ainda que você não consiga se concentrar em nada disso que eu disse, concentre-se em Jesus, porque Ele venceu o mundo e com Ele você vai vencer também. Não é momento para desistir. A vitória vai chegar, a terra prometida vai chegar. Você crê nisso? Então declare aí na sua casa, de onde você estiver: eu creio, eu acredito na direção de Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu quero fazer 2 convites para você. O primeiro é entrar no nosso grupo do Café com Fé, que é um grupo do WhatsApp, onde eu envio áudios pela manhã, mando áudios de sabedoria pela manhã na palavra, reflexões rapidinho para iniciar o dia de 2, 3 minutos, às vezes me excedo um pouco e passo também. É gratuito, é uma comunidade no WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar e também te falar que nós estamos organizando a nossa imersão Despertar, que vai ser uma noite, na verdade vão ser 3 noites ao vivo de estudo e mesa para nós nos aprofundarmos a respeito de discernimento e sabedoria. Nós vamos entender mais o que é a vontade de Deus ou apenas desejo do coração. Nós vamos entender o que tem atrapalhado a nossa forma de pensar, quais são os princípios e os fundamentos daquilo que precisa ser o norte e guia das nossas decisões, e vamos entender também o que fazer quando ainda Deus não responde ou não temos a direção. Vão ser 3 noites abençoadas que espero meditar, estudar com vocês, interagir mais ao vivo. Não temos data ainda, estamos organizando tudo, mas tem uma lista de espera se você tiver interesse em participar. Então vou deixar a lista de espera aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, assim que abrir as inscrições, assim que tiver tudo disponível e organizado, nós entraremos em contato com você para você garantir a sua vaga, porque vão ser limitadas. Que você fique com Deus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, já encaminha também. Muito obrigado por estar até aqui e que Deus te abençoe.